Hoje nós estamos lendo aqui a palavra de Deus no Evangelho de Marcos 8, do 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego, pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele e pôs a mão sobre ele e perguntou: Está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo homens. Eles parecem aves que andam. Então Jesus voltou a pôr a mão sobre os olhos dele e passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e disse: Não entres em povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje fala a cura de um cego, né? Que as pessoas pediram para ser curado. E no momento aquele cego disse, a primeira vez, Jesus cuspiu na mão, colocou a mão nos olhos. E a palavra de Deus diz que aquele homem disse: Eu estou vendo homens como se fossem aves andando. E Jesus foi lá de novo, rezou, e aquele homem foi curado. Vou falar no lado espiritual, aqui falar da cura, mas eu quero falar do lado espiritual. Quando a pessoa se encontra com Deus, ela pode não estar enxergando a sua vida. Ela muitas vezes ela está tropeçando na vida dela, ela está indo para o caminho errado, porque ela não está vendo o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente não enxerga o caminho certo e a gente vai cair, tropeçar. Mas que quando Jesus ele entra na nossa vida, a gente começa a enxergar melhor. E se a gente continuar com ele, a gente vai enxergar o caminho certo. Quantas pessoas mudaram de vida, enxergaram, pensavam que aquilo era bom para a vida delas, com o tempo ela foi enxergar que não prestava. Ela foi observar, por quê? Porque Jesus clareou. A palavra de Deus diz que o Senhor é como um colírio nos nossos olhos, no livro de Apocalipse. O colírio serve para os olhos, Deus serve para nós ver o que é certo e o que é errado. Tem gente que diz assim: rapaz, eu não dou mais conselho, por quê? Porque muitas vezes se zangam comigo. Né? Se quando Jesus entra na nossa vida, a pessoa começa a enxergar a vida de outra maneira, a realidade de outra maneira. Por exemplo, tem pessoas que sem Jesus ela murmura, reclama quando está dando tudo errado. Por quê? Porque ela não tem visão espiritual, não tem visão em Deus. Tem pessoas que com o mundo começa a entrar Jesus na sua vida, deixar Jesus entrar na sua vida. Aquela mesma situação, ou situações mais difíceis ainda, no canto dela murmurar, reclamar, ela começa a louvar a Deus. Por quê? Porque ela começa a ter uma nova visão, uma visão em Cristo Jesus. Quando a pessoa tem Jesus, começa a ver a vida de outra maneira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.